Hoje nós vamos falar da câmera do Zenfone Zoom. E aí, antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Ronde trazendo para vocês mais um vídeo. E galera, eu tô desde o dia 25 testando o Zenfone Zoom, principalmente na parte da câmera, e tenho gostado muito do aparelho, gostado muito do resultado. Por isso resolvi fazer um vídeo para mostrar todas as especificações da câmera, modos de câmera e os resultados que eu tenho obtido com ela. Além de tudo, nesse vídeo tem participação especial, hein? Então confere aí! Galera, vamos começar falando aqui então da parte externa relacionada à câmera. A primeira coisa, quando você pega o Zenfone Zoom e que você percebe a respeito da câmera, é um botão dedicado para a câmera, que está aqui. E também tem um botão dedicado para vídeo, que isso facilita muito. Basta você apertar cerca de 1 segundo e ele já aciona a câmera e já está posicionado. Se você quiser configurar também para apertar e ele já disparar, acionar a câmera e disparar uma foto ou um vídeo, você tem essa opção também dentro do sistema. Uma outra coisa externa relacionada à câmera é essa partezinha mais saliente aqui, né, na parte traseira. Ela serve para que você encaixe melhor a mão na hora de fotografar. Então você encaixa a mão aqui, ó, o dedo vai na parte do botão e o outro dedo fica encaixado aqui, ele não vai escorregar tão fácil. Além disso, tem uma outra cordinha também que você pode colocar aqui nesse cantinho e enfiar a mão ali para que o seu celular não caia, se você não tiver total segurança nessa pegada aqui. Esse gripzinho aqui ajuda bastante, dá uma sensação muito boa de segurança, né, quando você segura o aparelho para fotografar. Agora vamos para a parte técnica da câmera do Zenfone Zoom. Essa câmera aqui é uma câmera de 13 megapixels com sensor da Panasonic, Smart FSI ou FSI, né, como é chamado. Conta com zoom óptico de 3 vezes, que é acionado aqui pelo botão de volume, e zoom digital de até 12 vezes. Ela conta ainda com um conjunto de lentes objetivas de uma empresa japonesa chamada Oya, que é um conjunto de 10 lentes. Esse conjunto de 10 lentes são formados por 4 lentes normais, 4 lentes asféricas e 2 lentes prismáticas. A câmera também conta com estabilização óptica, então isso ajuda bastante. Ela também possui estabilização de vídeo, eu já vou mostrar isso para vocês. E o foco dela é foco a laser, esse pontinho aqui é foco a laser. Isso ajuda bastante porque dá um foco de menos de 1 segundo, ele já foca no objeto que você quer fotografar. Isso é muito bom. O flash aqui é flash de LED dual tone, porque ele equilibra as cores. Então são 2 tons aqui para que saiam as fotos com as cores mais equilibradas. A câmera frontal do Zenfone Zoom é uma câmera de 5 megapixels com sensor PSI High Quality, ou seja, ele produz boas fotos, tem vários modos legais para você brincar com ele e tem uma lente de 5 elementos com abertura de 2.0 e ângulo de visão de 88 graus. Como eu não tinha falado da câmera traseira, o ângulo de visão é de 75 graus. E agora eu quero falar para vocês da qualidade das fotos. Ele é um aparelho que tem fotos de alta qualidade, principalmente em ambientes bem iluminados ou à luz do dia. Isso daqui é sensacional. Um excelente ponto para mim é que esse botão aqui funciona de verdade. Por que isso? Olha, eu já testei vários aparelhos que tem esse botão aqui, mas que quando você aperta nem sempre ele aciona a câmera. E o do Zenfone Zoom, quando eu apertei aqui, ó, apertou um pouquinho, né? Demora 1 segundo ali, ele já abre a câmera e você já aperta novamente para fotografar. Um outro detalhe que deixa a câmera do Zenfone Zoom mais interessante é que quando você aperta a primeira vez, ele foca, né? Igual uma câmera profissional. E na segunda vez, ele fotografa. Então ele tem 2 estágios desse botãozinho. Um outro ponto muito positivo é que ele tem um botão aqui para vídeo. Então basta você apertar esse botãozinho e ele já começa a gravar vídeos. Se você quer ver vídeos que eu gravei com a câmera do Zenfone Zoom, tem o vídeo de hands-on do Zenfone 2 Laser de 6 polegadas. Eu peguei com o celular com o Zenfone Zoom na mão e comecei a gravar
o aparelho, né? Comecei a gravar o hands-on. Então vamos lá. As fotos durante o dia ou com boa iluminação, elas saem com alta qualidade, e até pouco tempo eu estava tendo problema com fotos, né, em baixa iluminação, porque granulava bastante. Recentemente teve uma atualização que reduziu drasticamente o número de ruídos na foto. Então uma foto noturna está saindo muito melhor, eu estou gostando mais da qualidade. Bom, é uma lente de 2.7, então ela não entra tanta luminosidade assim, ela não entra tanta luz, mas já é o suficiente para se ter boas fotos. E depois dessa atualização corrigiu alguns problemas, né, relacionados à câmera, o que deixou ela bem legal. Tem alguns pontos que eu achei que poderia ser melhor, foi a abertura da câmera, que poderia ser melhor sim, né? Mas conversando com o próprio diretor, ele explicou que é uma questão de custo do aparelho também. Na questão de vídeo, o aparelho não grava vídeo em 4K, então ele grava no máximo a 1080 60 fps. Aqui nas configurações da câmera, eu vou mostrar isso para vocês, ó. Você tem as configurações, tem a resolução de câmera, e aqui no modo de vídeo, tá ali a qualidade Full HD, né, a 30 fps, ou HD ou modo TV também. Nesse momento que eu estou com a câmera ligada aqui, né, eu estou utilizando muito a câmera, essa parte aqui está bem quente. O restante do aparelho está tranquilo, mas a parte da câmera está aquecendo bastante. A câmera frontal do aparelho também faz excelentes fotos, né? Faz selfies bem legais, você consegue tirar boas fotos, fazer bons vídeos com ela. Então aquela questão de não ter mais o botãozinho aqui quando você muda para a câmera frontal, agora tem um botão aqui que você pode simplesmente alternar para o modo câmera, então isso é, né, para o modo filmadora, isso é muito bacana. Isso daqui ajuda bastante a produzir fotos bem legais, claro que com boa luz isso é ainda melhor. Como eu estava falando, depois dessa atualização, reduziu muito o número de ruídos quando a foto é tirada à noite. Galera, como tinha várias e várias pessoas testando o Zenfone Zoom lá no Asus Onboard 2, eu chamei o Rodrigo do canal RSSV para participar da sua opinião a respeito da câmera do aparelho. Rodrigo, manda ver aí. Fala aí, Ronde, fala aí pessoal que acompanha o Geek Antenado. Eu sou o Rodrigo, também estou usando o Zenfone Zoom desde o lançamento e estou aqui hoje para mandar algumas impressões a respeito da câmera dele. E eu tenho certeza que a pergunta que muitos de vocês estão se fazendo, se é que já não fizeram no campo dos comentários, é: Ronde, Rodrigo, mas e aí, a câmera é melhor do que a de um Galaxy S6? É melhor do que a de um LG G4, que são smartphones já consagrados nesse departamento? E se eu tivesse que dar uma resposta simples, curta e grossa, eu diria: não. Nas mais variadas condições de luz, em condições de luz desfavoráveis, por exemplo, luz contra a câmera ou ambientes bastante escuros, eu diria que os disparos automáticos do G4 e do S6 vão ser, em geral, melhores do que os do Zenfone Zoom, não só porque eles têm um sensor muito bom, mas principalmente porque eles têm lentes com abertura maior. Isso faz com que entre mais luz e favorece melhores resultados automáticos nas fotos. Então, o que é que o Zenfone Zoom faz para compensar essa menor entrada de luz? Ele utiliza o chamado pós-processamento, ou seja, funções de software que meio que compensam essa limitação do hardware, pelo menos no que diz respeito à entrada de luz. Por exemplo, ele tem o modo noturno aqui que dá conta de diminuir o ruído em ambientes noturnos, ou seja, aquele granuladozinho na imagem que acaba deixando ela menos bonita. O modo noturno ele dá conta de eliminar esse efeito indesejado. Ou, por exemplo, o modo pouca luz, ele dá uma estouradona na exposição para mostrar coisas que originalmente não apareceriam. Os resultados ficam bons nesses pós-processamentos? Em geral ficam sim, embora a gente tenha que dizer que em uma outra situação vai haver efeitos indesejados, como por exemplo um tempo um pouco maior sendo necessário para que a foto fique pronta. Isso às vezes acontece sim. Agora, eu sem dúvida posso ser um pouco menos objetivo naquela resposta inicial sobre qual é a melhor câmera e perguntar a vocês o seguinte: o que é importante para vocês definirem qual é a melhor câmera? Para algumas pessoas eu tenho certeza que pode ser sim a maior abertura da lente, por exemplo, mas também acho que para outras pode ser o fato de o celular dar zoom. Acaba sendo um pouco redundante, né? Zenfone Zoom, claro que ele tem zoom, mas de fato isso permite que ele faça alguns tipos de foto, alguns tipos de filmagem que não são possíveis para esses concorrentes.
O zoom aqui é ótico, é real, é muito discreto, ele não faz barulho e acaba sendo bastante divertido de usar também no dia a dia. Ele funciona muito bem, você pode fazer, por exemplo, fotos macro utilizando o zoom, você não está nem tão perto do assunto lá, mas aproxima que sim e dá aquele efeitinho de fundo desfocado, ou seja, é um uso bastante específico desse aparelho por causa desse funcionamento dele com o zoom ótico. Também tem os detalhes que talvez não sejam tão detalhes assim, do acabamento aqui atrás em couro, que dá uma pegada muito boa, tem esse grip aqui que eu nem acho que ajuda tanto assim, mas enfim, ele compõe uma pegada bacana, sem contar, claro, os botões aqui dedicados para fotos e vídeos, que, como eu falei, podem ser detalhes para algumas pessoas, mas eu diria que eles influenciam bastante na boa experiência de uso como um todo. Junte isso com o zoom e sim, você tem um celular que, apesar de perder certamente em algumas condições para a concorrência, como eu estava falando do modo automático, ele tem esses diferenciais que no dia a dia fazem bastante diferença. Então, para responder qual é o melhor aparelho, qual é a melhor câmera, talvez você tenha que eleger qual é o critério que é mais importante para você. E aí definir. É o zoom? É a abertura? Enfim, fica a critério aí de cada um, sem dúvidas. Eu só deixo no rodapé um rápido lamento para a função de vídeo desse aparelho. Por quê? Porque ele tem 64 ou 128 GB de armazenamento interno. Eu nem mencionei, mas são pontos positivos também, além da possibilidade de expansão com o cartão microSD. Ele tem estabilização ótica de imagem, também não tinha mencionado. Ele tem um sensor super bacana e não é capaz de filmar em 4K, ou seja, um aparelho 128 GB e todas essas funcionalidades. Eu esperaria que 4K fosse uma opção, como também já existe na concorrência, mas não é o caso aqui. Mas enfim, vocês, mais uma vez, têm que avaliar o que é mais importante para vocês. Para quem gosta de mexer no modo manual, por exemplo, muito interessante. O acabamento dele, para mim, não é um detalhe. E vocês avaliem também aí as fotos, os resultados práticos que estão sendo gerados com esse smartphone. Tá saindo aí pela hashtag da ASUS, chega mais 8, o Zenfone Zoom nas redes sociais, e também comparando-os com o da concorrência, né? Claro que a opinião pessoal de vocês vai ser muito importante nesse processo. É isso, espero que vocês tenham gostado desse meu comentário, a gente se vê. Abraço, pessoal! E aí, antenados e antenadas, curtiram o vídeo? Espero que tenham gostado desse vídeo, espero que esse vídeo sirva para você entender um pouquinho mais sobre a câmera do Zenfone Zoom. Claro que todo o aparelho tem seus pontos positivos e negativos, então esse não seria diferente, isso é óbvio para nós. E é isso, eu espero que tenham entendido, que tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like aí, compartilha com os amigos. Acesse o nosso site e baixe o nosso aplicativo, que lá tem tudo junto. Beleza, galera? Até a próxima. Fui!